estudo liderado por pesquisadores da USP e da Fundação Oswaldo Cruz, a partir de dados de consumo alimentar em 8 países, mostrou que a cada 10% de aumento da ingestão de alimentos ultraprocessados, atenção, hein? O risco de morte prematura sobe 3%. Quem fala mais com a gente sobre essa pesquisa é o Eduardo meu xará Nilson, especialista em políticas públicas e gestão governamental em exercício no Ministério da Saúde, pesquisador da Fiocruz em Brasília. Meu xará Eduardo, boa tarde para você, bem-vindo aqui ao TJ Aparecida, tudo bem? Boa tarde, obrigado pela oportunidade de falar do estudo. Ok, muito obrigado, viu? Para a gente começar explicando para quem está em casa, às vezes não sabe, né? O que são os alimentos ultraprocessados e por que fazem tão mal à saúde, Eduardo? Os alimentos ultraprocessados são uma categoria de produtos que foi desenvolvida, inclusive no Brasil, essa classificação se chama classificação nova, que ela pega o propósito, a intenção do processamento de alimentos. Então, os ultraprocessados são uma das categorias que elas são, na verdade, formulações, muito mais usando ingredientes que não são comuns na nossa cozinha, e marcadores dele, por exemplo, vão ter frequentemente alto conteúdo de sódio, gordura e açúcar, a gente sabe que tem relação com desperdícios negativos de saúde, mas também que chama de aditivos alimentares cosméticos, que são aqueles aditivos que são colocados nos produtos para dar cor, para dar consistência, para dar sabor, cheiro, porque a própria matriz não tem isso, e todo esse conjunto traz um desfecho, risco à saúde em várias frentes, seja pelo efeito que é no excesso de sódio, gordura e açúcar, seja nessa diferença de composição que acaba afetando a absorção de nutrientes, eles substituem os alimentos in natura e minimamente processados, que são a base da nossa dieta e são aquilo que é recomendado pelo Guia Alimentar. E esses próprios aditivos têm seus efeitos também negativos em termos cumulativos sobre a saúde. Então, esse conjunto de efeitos sistêmicos é que gera, inclusive, o risco de mortalidade prematura que nós estudamos. Eduardo, boa tarde. E queria que você falasse um pouco desses riscos, né, que então esses alimentos ultraprocessados podem desencadear na nossa saúde. A base de evidências que nós temos na literatura global é muito grande e cada vez crescente em relação à associação do consumo de ultraprocessados com riscos à saúde. Então, isso envolve já uma associação bem estabelecida com mortes por todas as causas, com morte e adoecimento por obesidade, por doenças cardiovasculares, por diabetes, por alguns tipos de câncer e até mesmo problemas de saúde mental, porque tem todo esse efeito, inclusive, sobre a questão de como os alimentos são consumidos, porque quebra, inclusive, a questão da comensalidade, você preparar a sua comida, comer em conjunto, e tudo isso afeta a saúde, tanto no curto e no longo prazo. Agora, Eduardo, esses alimentos sofreram mudanças industriais nos últimos anos, até por isso oferecem mais risco ainda do que no passado? Os ultraprocessados, na verdade, eles têm essa característica comum desde a sua origem e, na verdade, o que se foi descobrir esses efeitos ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, eles tomaram grande parte do mercado global. A gente pega países como Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, eles já têm mais de 50% das calorias da dieta das populações são de ultraprocessados, enquanto nos outras partes do mundo, como é a parte da América Latina, da própria África, esse é um mercado crescente que eles têm, então a gente tem esse risco maior, que se no Brasil atualmente, por exemplo, nós temos 20% das calorias de ultraprocessado, a gente está numa tendência de crescimento acelerado disso, então são necessárias medidas para desacelerar isso e voltar à nossa alimentação, que é baseada na comida de verdade. E, Eduardo, diante, então, desse estudo, é preciso que o governo também atue de forma mais rigorosa na fiscalização desses produtos. Como é que tem sido, então, a atuação do governo já no que está no mercado? O primeiro, eu acho que a grande ação governamental é o próprio Guia Alimentar para a população brasileira, porque é um instrumento para orientar as pessoas em relação a essa dieta, os profissionais na orientação à população, mas também um indutor de políticas, que a grande mensagem do Guia Alimentar é fazer da base da dieta os alimentos in natura e minimamente processados e evitar os ultraprocessados. Então, todas as políticas têm que traduzir isso. Nós já temos políticas que já são implementadas e precisam ser reforçadas, como é o caso, por exemplo, da rotulagem nutricional frontal, que é aquela lupa que fala do excesso de sódio, gorduras e açúcar, por exemplo, nos alimentos, que facilita as escolhas alimentares, mas é preciso ampliar outras coisas, como a gente tem essa oportunidade com a reforma tributária, que já vai trazer
tanto a tributação seletiva, ou seja, um imposto adicional sobre as bebidas açucaradas, principalmente vendo os refrigerantes, que eles já são conhecidos sobre o risco à saúde, mas é possível no futuro ampliar para outras categorias de ultraprocessados, se possível todas elas. A gente tem a questão da própria reforma tributária também de trazer um barateamento pela isenção dos impostos da cesta básica de alimentos, que são de alimentos in natura e minimamente processados, pensando em toda a regionalidade que a gente tem no Brasil, inclusive. Mas, somado a isso, a gente tem a questão, inclusive, de regular a publicidade de alimentos, principalmente para crianças e adolescentes, regular a venda e publicidade desses alimentos em escolas e outras medidas justamente para que nós tenhamos uma ação sistêmica que consiga fazer com que escolhas alimentares saudáveis sejam aquelas mais fáceis, as mais acessíveis e as mais baratas, inclusive, da população. Tá certo, Eduardo. Obrigada pela sua participação aqui no TJ Aparecida. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado.